E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Red Contos e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, essa semana teremos a atualização da playlist Mamão com Açúcar. Teremos 3 vídeos em média, eu não sei se eu intercalo entre aqui ou outro canal, mas já preparem os coraçõezinhos de vocês, porque teremos muito amor, love, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo de hoje. Não se esqueçam de curtir, de comentar. Eu sei que é chato eu falar isso, mas eu tenho que falar, senão vocês se esquecem, tá? Um beijo, um fim de semana abençoado pra vocês e tchau! A melhor amiga, Pick-me, do meu namorado, cortou a alça do meu biquíni, seu sorriso transbordando de triunfo. É só um jogo. Você não está brava, está, Vivienne? Asher a puxou para mais perto, sua voz carregada de indiferença casual. Irritada? Ela? Tudo o que preciso fazer é estalar os dedos e ela volta rastejando. Ele não estava totalmente errado. Desde que meu núcleo de súcubo despertou, eu estava em um estado constante de desconforto insuportável. Em meio às gargalhadas, curvei-me para proteger o peito quando uma enxurrada de comentários surgiu de repente diante dos meus olhos. Isso vai ser mais um daqueles clichês de drama tóxico? A protagonista é abusada mental e fisicamente pelo canalha e sua amante só vai embora depois de ficar coberta de cicatrizes. E então o canalha magicamente se arrepende em um final de correr atrás da esposa no crematório? Sério, quando esses autores medíocres vão parar de escrever esse pornô de trauma? Quero meu dinheiro de volta. Exatamente. A protagonista é cega? Por que ela não olha para o santo sentado bem ao lado dela? Você acha que ele carrega essas contas de oração só de enfeite? É porque ele é um viciado altamente funcional tentando suprimir seus impulsos. Ele tem um porão cheio de brinquedos escondidos e é tão frio quanto louco. É isso que nós, membros VIP, realmente pagamos para ver. Fiquei paralisada por um segundo e depois me movi silenciosamente até ficar ao lado do homem mais distante e abstinente da sala. Silas Vane. Sentindo sua energia vital avassaladora, meu rosto corou. Mordi o lábio e sussurrei com a voz trêmula. Oi. Posso te beijar? A sala inteira caiu em um silêncio atônito. Vivienne, que diabos você está aprontando? Venha aqui, agora. O rosto de Asher se contorceu enquanto ele gritava para mim, tomado por uma raiva frenética. Em seguida, forçou um sorriso para Silas Vane. Ela só está tentando me provocar. Não ligue para ela, Sr. Vane. Silas não estava usando roupa de banho. Sua camisa branca estava abotoada até o topo, parecendo impecável. Contas de oração de obsidiana pendiam de seu pulso, e um leve aroma de mirra e cedro pairava ao seu redor. Ele era alguém com quem normalmente ninguém sequer conseguia conversar, muito menos se dar ao luxo de ofender. Ele levantou o olhar levemente, lançando-me um olhar tão afiado quanto passageiro. Seus olhos eram como vidro polido, frios e penetrantes. Meu coração batia forte contra as costelas. Aqueles comentários não estavam mentindo para mim. Estavam? Era uma questão de sobrevivência. Não fazia muito tempo que meu núcleo de súcubo havia despertado. Eu tinha ouvido dizer que o primeiro ciclo de cio de uma súcubo era particularmente agonizante. Eu precisava encontrar uma presa para saciar esse desejo. À medida que o ciclo se aproximava, meu autocontrole desaparecia. A maré negra que crescia dentro de mim me fazia sentir constantemente corada, inquieta e miserável. Eu só segui Asher até ali porque pretendia usá-lo para passar por esse ciclo. Ele era bonito e autossuficiente. Achei que seu desempenho não seria uma decepção total na cama. Mas antes mesmo que eu pudesse testá-lo, Skylar já o havia interceptado. Durante a rodada de verdade ou desafio de alguns minutos antes, Skylar sentou-se no colo de Asher e o alimentou com amoras de boca a boca. Eles se beijaram até que fios de saliva se formassem entre eles, uma demonstração tão íntima que arrancou exclamações da multidão. Em meio aos aplausos, Skylar envolveu os braços em volta do pescoço de Asher e piscou para mim com satisfação. Ash só estava me ajudando. Somos amigos há tanto tempo que estamos acostumados a brincar assim. Você não se importa, né? Mordi o lábio, meus cílios tremendo. Assumi o papel de uma mulher frágil e de coração partido, ainda profundamente apaixonada em silêncio. Esse era um dos muitos truques que nós, súcubos, usávamos para atrair presas. Os caçadores mais habilidosos sempre apareciam na forma dos caçados. Uma vez desperta, uma súcubo começava a emitir inconscientemente um fascínio sedutor e irresistível. Minha atuação lamentável imediatamente atraiu os olhares intensos de todos ao redor. Skylar cerrou os dentes de ódio. Usando o jogo como desculpa, cortou novamente os fios do meu biquíni. O traje branco era adornado com laços rosa, fazendo-me parecer incrivelmente jovem. Ele realçava minhas curvas de uma forma ao mesmo tempo inocente e provocante. Quando o biquíni escorregou, uma grande extensão de pele pálida e macia ficou exposta. Meu peito estava prestes a escapar completamente, sem qualquer proteção. Soltei um grito e segurei o tecido fino sobre os seios enquanto lágrimas brotavam dos meus olhos. Eu parecia um coelho vulnerável e indefeso, o que apenas tornava os olhares predatórios ao meu redor ainda mais intensos. Na rodada seguinte do jogo, eu perdi inesperadamente. O desafio era dar um beijo de língua em uma pessoa do sexo oposto por 10 minutos. Em meio a um coro de risadas sugestivas, Asher manteve um braço ao redor de Skylar e apontou para mim com impaciência ensaiada. Acho que não tenho escolha. Venha aqui, Vivienne. A multidão começou a provocar. Ash realmente sabe como controlar suas mulheres. Uma namorada tão linda e tão obediente também.
Ele tem uma garota em cada braço. Está vivendo o sonho poliamoroso. Senti uma onda de puro nojo. A boca dele tinha acabado de estar em Skylar, e agora queria me beijar? Ninguém quer ficar com os restos de outra pessoa. Quando eu ainda hesitava, vi novamente os comentários diante dos meus olhos. Sem pensar duas vezes, sentei-me ao lado do lendário santo de gelo, Silas Vane. Ele parecia frio ao toque, mas irradiava uma virilidade esmagadora que tinha algo de divino. Engoli em seco, sentindo como se meu corpo inteiro estivesse em chamas. Eu estava com tanta sede, tanto calor. Não queria mais os restos de Asher. O homem ao meu lado vestia camisa e calças, com a pele completamente coberta. Tinha ombros largos, cintura estreita e pernas longas, mas se comportava com a disciplina rígida de um monge. Isso me fez querer arrancar sua camisa branca, morder seu pescoço elegante, prender suas mãos marcadas por veias salientes e destruir cada traço de sua compostura elevada e digna. Queria arrastá-lo de seu altar puro e provar cada pedaço dele. O pensamento era eletrizante. Meus olhos brilharam. Para provar essa iguaria de primeira linha, usei todos os truques possíveis. Apertei os braços ao redor do peito, destacando ainda mais minhas curvas. Deixei meu corpo roçar o braço dele como se fosse por acidente, e depois me afastei timidamente. Olhei para ele pelo ângulo perfeito, piscando meus olhos úmidos. Corando, sussurrei com uma voz pequena e trêmula. Oi, posso te beijar? Ele me lançou um olhar indiferente, e permaneceu em silêncio. Eu não estava pronta para desistir. Queria tentar mais uma vez. Asher correu até mim e segurou minha mão, tentando me afastar de Silas. Desculpe, Sr. Vane. Ela está sendo imatura. Espero que não tenha estragado seu humor. Xinguei-o mentalmente por estragar o meu. Soltei um grito falso de susto. Ao puxar minha mão, aproveitei o impulso para dar um tapa forte em seu rosto. Em seguida, joguei-me nos braços de Silas. No meio da confusão, o tecido fino do meu biquíni caiu no chão. Meu corpo pressionou-se firmemente contra o peito de Silas. Enquanto o prendia contra o sofá, consegui até tocá-lo sorrateiramente. Ele era firme, forte e incrivelmente bem construído. O pomo de Adão de Silas moveu-se enquanto ele soltava um som baixo e tenso. Aquele som fez meus joelhos fraquejarem, e eu desabei completamente sobre ele, sentindo minha fome apenas aumentar. Eu estava morrendo de fome, e ele era tentador demais. Se as estrelas de uma cena tão escandalosa e explosiva fossem quaisquer outras pessoas, os gritos certamente teriam tomado conta do iate. Mas aquele era Silas Vane. A sala inteira mergulhou em um silêncio mortal, todos aterrorizados demais para sequer respirar. Só os comentários que surgiam diante dos meus olhos estavam completamente enlouquecidos. Que diabos está acontecendo? O que a nossa líder está fazendo? Ela está usando o santo gelado para deixar Asher com ciúmes? Isso é vingança por ele ter ficado com a melhor amiga bem na frente dela? Não tem como uma protagonista típica de romance dramático ter esse tipo de atitude. Viviane deveria ser um coelhinho puro e inocente. O biquíni dela foi arruinado, então provavelmente ela só está se sentindo indefesa. Ela foi até o santo porque acha que ele é frio e íntegro o suficiente para ser seguro. Concordo com o comentário acima. Os amigos canalhas de Asher parecem querer devorá-la viva. Só o santo parece frio e íntegro o bastante para ser confiável. Seguro? Hahaha. Isso é literalmente entrar na toca do leão. Se o selo do santo realmente se romper, nem consigo imaginar o que acontece depois. O santo está totalmente fingindo. Ele obviamente guarda sentimentos por ela há séculos, mas continua agindo de forma distante. Se não soubéssemos que ele apareceu hoje apenas por causa de Vivienne, seríamos facilmente enganados. Hilário. Olhem para ele, sempre rezando, meditando e segurando aquelas contas de oração. Mais tarde, as circunstâncias o levam ao limite, e ele acaba se tornando completamente obcecado. Ele até tem uma gaiola dourada e algemas escondidas em segredo. Vivienne, garota, por favor, escolha o santo. O rosto dele pode ser frio, mas o resto certamente não é. Alguém deu um pouco de dignidade para o comentário acima. Isto é uma sessão de comentários, não um espaço para fanfics. Reddit, contos e afins. Meus olhos se arregalaram enquanto lia tudo aquilo, e engoli em seco. Olhei para o homem preso sob mim. Ele possuía uma beleza quase divina, com pele clara e olhos frios e cristalinos. Sua aura de distanciamento parecia completamente sobrenatural. Será que ele realmente gostava de alguém? E essa pessoa era eu? Comentários. Espero que vocês não estejam mentindo para mim. Quando nossos olhares se encontraram, Silas pareceu despertar de um transe, como se tivesse levado um choque. Seu primeiro instinto foi me afastar. Reunindo coragem, soltei um gemido suave e me agarrei ainda mais a ele. Pressionei-me contra seu peito, tremendo levemente. Com a voz embargada, implorei. Por favor, Sr. Vane, não olhe para mim. As mãos de Silas congelaram imediatamente. Uma névoa pareceu encobrir seus olhos claros. Um rubor intenso surgiu em suas bochechas pálidas e se espalhou até as orelhas. Interessante. Senti claramente uma mudança em seu corpo, exatamente onde estávamos colados um ao outro. Movi-me de forma aparentemente acidental, roçando nele. A respiração de Silas vacilou, e os músculos de seu abdômen se contraíram. Parecia bastante impressionante. Eu não poderia estar mais satisfeita. Por fora, porém, arregalei meus olhos inocentes e mordi o lábio, fingindo aflição. Sr. Vane, como você pôde... O olhar de Silas escureceu. Ele estendeu a mão, pegou uma toalha de praia próxima e a colocou sobre mim. Mesmo quando ele se sentou, continuei acomodada em seus braços. A força do tronco dele era impressionante. Seu controle corporal também era de primeira linha. Os comentários pareciam concordar. Ele a ergueu com tanta facilidade. Que força absurda. Parem. Ele provavelmente está perdendo o controle neste exato momento. Vivienne é linda.
e eles estão praticamente colados. O santo deve estar se arrependendo seriamente de ter usado uma camisa hoje. Epitáfio de Silas Vane daqui a 100 anos. Meu maior arrependimento foi usar uma camisa branca em uma festa na piscina. Apesar do corpo rígido de tensão e das orelhas avermelhadas, o olhar de Silas permanecia frio. Parecia o olhar de alguém que havia sido involuntariamente envolvido em uma situação incômoda. Se não fossem aqueles comentários e as reações involuntárias de seu corpo, eu jamais teria ousado me aproximar dele. Que impostor. Não me afastei. Em vez disso, passei os braços ao redor de seu pescoço. Inclinei-me para a frente e pressionei meus lábios contra os dele em um beijo impulsivo. O coração do homem disparou contra o meu. Sob a toalha, a mão que segurava minha cintura apertou de repente. A força era tão intensa que parecia capaz de me esmagar completamente. Vivienne, que diabos você está fazendo? Solte o Sr. Vane agora! A voz de Asher finalmente explodiu em um grito agudo e frenético. Ele avançou para me agarrar, mas hesitando por causa do status de Silas, acabou andando em círculos como um animal encurralado. Afastei-me apenas o suficiente para interromper o beijo, demorando-me por um instante antes de oferecer uma explicação inocente. Mas as regras dizem que temos que nos beijar por 10 minutos. E tem que ser um beijo de língua. A sala mergulhou em um silêncio pesado. Ninguém ousava dizer uma palavra. Eles pretendiam que esse jogo vulgar me humilhasse, que eu me tornasse motivo de piada. Mas quem ousaria enfrentar um homem como Silas Vane? Pisquei meus olhos marejados e sussurrei educadamente. Sr. Vane, podemos nos beijar? Deixei a ponta da língua aparecer por um instante. Um beijo bem aqui. O olhar de Silas tornou-se sombrio e turbulento. Seu pomo de Adão subiu e desceu enquanto ele cerrava os dentes com tanta força que o maxilar se contraiu visivelmente. Acomodei-me ainda mais em seu colo, aproximando-me dele de forma deliberada. Sua respiração ficou mais pesada, e o aperto em minha cintura se intensificou. Um som baixo e tenso escapou de sua garganta. Com a permissão dele, inclinei-me e o beijei novamente. A reação de Silas foi espontânea, sem qualquer traço de prática ou preparação. Ele soltou sons roucos e contidos que pareciam estranhamente hipnotizantes. Estava incrivelmente quente. Impulsionada por uma onda de confiança imprudente, aprofundei o beijo. Enquanto nossos lábios permaneciam unidos, eu absorvia avidamente a energia intensa que ele irradiava. Era maravilhoso. Eu queria mais. Um calor indescritível percorreu meu corpo da cabeça aos pés. Minhas orelhas e minha cauda estavam se tornando cada vez mais difíceis de esconder. Roçando os lábios nos dele, sussurrei. Sr. Vane, quero você só para mim. Era como se 1000 correntes tivessem se rompido ao mesmo tempo, libertando um predador aprisionado havia muito tempo. O olhar de Silas tornou-se afiado e concentrado, e ele passou a corresponder ao beijo com intensidade. Espera. A personalidade da protagonista parece estranha. Ela não deveria ser uma coelhinha inocente? Por que está tão agarrada ao santo? Eu já tinha achado estranho. Como protagonista de um romance dramático, por que ela está sendo tão proativa com outro homem? Que absurdo! Permanecer fiel a um canalha traidor. O que ela deveria fazer? Construir um altar para ele. A protagonista não parece mais tão inocente, beijando o santo bem na frente do protagonista masculino. Ha! Foi o próprio canalha que quis jogar esse jogo. Quem nesta sala pode ser chamado de inocente? Concordo. Sinceramente, o santo e a protagonista são as pessoas mais interessantes daqui. Essa reviravolta está ótima. Continuem. 10 minutos mal foram suficientes para aliviar minha fome. Quando o beijo finalmente terminou, os olhos claros de Silas estavam cobertos por uma névoa turva. Seus lábios haviam adquirido um tom avermelhado, e sua expressão normalmente impassível parecia abalada. O santo gelado havia sido arrancado de seu pedestal. Felizmente, eu era a única capaz de perceber isso. Animada demais para me conter, dei um leve tapinha em sua bochecha corada. Sr. Vane, os 10 minutos acabaram. Silas voltou cedo para seu quarto, e ninguém ousou impedi-lo. Asher fervia de raiva, mas não tinha coragem de agir. Tudo o que podia fazer era suportar os sorrisos de canto e os olhares provocadores dos amigos, que zombavam dele por ter sido rejeitado diante de todos. Ele me encarou, o temperamento à beira de explodir. Eu o ignorei completamente. Enrolei-me em uma toalha de praia e voltei para o meu quarto para trocar de roupa. Enquanto procurava minhas coisas, Skylar entrou sem avisar. Vivienne, eu realmente te subestimei. Ash disse que você era inocente, mas parece que você tem muitos truques escondidos. Seu tom estava carregado de hostilidade. Não suporto garotas falsas que fingem ser inocentes, sempre fazendo o papel de donzela em perigo. É tão óbvio. Tudo isso só para atrair homens. Agora que eu já havia experimentado algo muito melhor, havia perdido completamente o interesse por Asher. Nem me preocupava mais em fingir. Você é realmente impressionante, Skylar. Tão dedicada a ser um dos caras que beija seu melhor amigo sem pensar 2 vezes. Diferente de mim, que preciso recorrer ao patético papel de donzela em perigo. Skylar ficou momentaneamente sem palavras, e sua expressão escureceu. O que você quer dizer com isso? Eu a ignorei. Vivienne, responda! Ela avançou e pegou minha bolsa. Continue me provocando e eu jogo isso no oceano. Vamos ver o que você vai vestir depois. Pisquei inocentemente. Você é tão poderosa e corajosa, Skylar. Que espírito admirável. Estou morrendo de medo. Skylar não conseguiu conter o orgulho ferido. Sem hesitar, arremessou minha bolsa para o mar. Antes de sair, ainda lançou um olhar cheio de arrogância. Vivienne, me desafiar não vai te levar a lugar nenhum. Nenhuma garota neste barco vai te emprestar roupas. Mal posso esperar para ver o que você vai fazer agora. Dei de ombros. Você é tão má. O que posso fazer?
Acho que vou precisar pedir algumas roupas emprestadas aos rapazes. Tenho certeza de que eles ficariam felizes em ajudar. Skylar claramente não esperava uma resposta tão descarada. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Vivienne, sua mulher sem vergonha. Que coincidência. Minha verdadeira forma de súcubo era uma raposa vermelha. Acabei rindo. Dei um tapinha em seu ombro e falei com uma falsa sinceridade. Sky, honestamente, só alguém como você trataria lixo como Asher como um prêmio. Essa história de ser um dos caras? Poupe-me, nós duas sabemos muito bem o que você realmente quer. Por que perder tempo brigando por um homem desses? Se você gosta tanto dele, pode ficar com ele. Sorri enquanto caminhava em direção à porta. Quanto a mim, vou procurar algo muito melhor. Baguncei o cabelo e esfreguei algumas marcas vermelhas no pescoço e nos ombros. Ainda enrolada na toalha, bati na porta de Silas Vane. Silas já havia voltado ao seu comportamento impecável e distante. Parecia que nada havia acontecido antes. Encolhi os ombros e sussurrei com uma voz pequena e lamentável. Sr. Vane, posso entrar? Silas franziu a testa. Senhorita Vivienne, isso não é apropriado. Que impostor. Pouco tempo atrás, ele havia ficado completamente tenso no instante em que o toquei e quase esmagou minha cintura enquanto nos beijávamos. Meus olhos imediatamente se encheram de lágrimas e comecei a soluçar. Desculpe, eu sei que estou sendo um incômodo, mas eu realmente não sabia a quem mais recorrer. Eles jogaram minha bolsa no oceano, e aqueles caras, eles estão... Tenho medo de me aproximar deles, então vim procurar o senhor. Vane. Lágrimas cristalinas escorreram pelos meus cílios. Mordi o lábio e apertei a toalha contra o peito. Cabelo bagunçado, marcas sugestivas, lágrimas humilhadas e um ar de fragilidade. Perfeito. Os sons da festa chegavam de longe, acompanhados pelas vozes de alguns homens que se aproximavam pelo corredor. A namorada do Asher é um espetáculo. Será que ele é cego? Ainda fica correndo atrás da Skylar, melhor amiga, uma ova. Namorada? Ele disse que estava só se divertindo com ela. Mas com aquele corpo e aquele biquíni rasgado, isso está acabando comigo. Se o Asher não quer aproveitar uma oportunidade dessas, deveria deixar pra mim. Fico me perguntando onde foi parar aquele biquíni rasgado. Eu não me importaria de colocar as mãos nele. Joguei-me nos braços de Silas, tremendo de medo enquanto implorava. Sr. Vane, por favor, me ajude. Reddit contos e afins. Silas me segurou com uma mistura de relutância e familiaridade. As veias em seus braços estavam salientes, como se ele estivesse lutando para manter o autocontrole. Senhorita Vivienne, eu continuo sendo um homem. Olhei para ele com inocência. O quarto de um homem não é um lugar onde se deve entrar levianamente. O quarto escuro atrás dele parecia se estender como um abismo sem fim. Desenhei pequenos círculos em seu peito com a ponta do dedo e perguntei com uma voz doce. É mesmo? Por quê? Silas segurou minha mão travessa com firmeza. As vozes no corredor estavam cada vez mais próximas. A voz de Silas saiu rouca, carregada de um tom baixo e ameaçador. Vivienne, se você ousar entrar, não se arrependa depois. A toalha foi puxada de repente e fui arrastada para dentro do quarto. O fluxo de comentários estava explodindo. Alguém pode me dizer que tipo de desenvolvimento é esse? Isso mudou de um romance leve para algo completamente diferente da noite para o dia. A Vivienne está claramente fazendo isso de propósito, não está? Quem disse que ela era uma coelhinha inocente? A personagem dela desmoronou completamente. Como ela vai acabar de coração partido pelo protagonista masculino e fazê-lo correr atrás dela depois disso? Por que ela precisaria de um final feliz com aquele canalha? Acho que o santo já superou completamente o protagonista masculino. Vivienne está conduzindo isso perfeitamente. Não parem. Espera, então a imagem de coelhinha inocente da Vivienne era só fachada? O jeito que ela arrastou esse personagem secundário para o caos foi impressionante. Preciso de uma aula sobre esse nível de manipulação, urgentemente. Santo gelado e súcubo sedutora? Esse casal está funcionando muito melhor do que eu imaginava. Estou completamente obcecado. Então, a próxima parte é o que eu estou pensando? Rápido. Como membro VIP, meu autocontrole acabou de desaparecer pela janela. Algumas pessoas nasceram com sorte, outras não. O quarto estava completamente escuro. Fui jogada na cama. A camisa branca de Silas foi colocada sobre meus olhos. O aroma elegante de sândalo impregnado no tecido era quase inebriante. Afastei a camisa, animada, pronta para o que viria a seguir. Então ouvi sua voz. Vista isso por enquanto. Você poderá comprar roupas novas quando atracarmos. Os comentários estavam tão incrédulos quanto eu. Sr. Vane, você está falando sério? Eu achava que os mártires trágicos dos romances já eram o limite, mas você superou todos eles. Como ainda consegue manter o autocontrole? Senhor. Vane, seu corpo está contradizendo completamente esse discurso. Santo, pare de fingir. Estou literalmente implorando. Assistir a esse nível de contenção deveria ser considerado um crime. Eu, em nome de todos os leitores, concedo permissão para você abandonar essa pose de santo agora mesmo. Acabei rindo dos comentários sem querer. A expressão de Silas tornou-se imediatamente séria. Seus olhos claros pareciam especialmente frios e impassíveis. Isso é tão engraçado assim. Segurei a camisa dele e perguntei com cautela. Sr. Vane, está bravo? Silas pressionou os lábios um contra o outro e não respondeu. Aproveitando a luz fraca do ambiente, observei-o sem qualquer vergonha. Pele pálida, clavículas elegantes, peito definido. Os músculos do abdômen eram firmes, e a linha que desaparecia sob a cintura parecia cuidadosamente esculpida. Meus olhos se arregalaram. Eu não queria mais fingir. Alongando as palavras de propósito, perguntei em um tom provocador. Então,
O Sr. Vane está mais bravo aqui em cima ou em outro lugar? Silas provavelmente nunca tinha sido provocado daquela forma antes. Ele ficou vermelho instantaneamente. Das orelhas até a nuca, tudo se tingiu de vermelho enquanto ele me repreendia com severidade. Senhorita Vivienne, você é a namorada do Escher. Tenha um pouco de amor próprio. Se eu não tivesse visto aqueles comentários surgindo diante dos meus olhos, provavelmente teria ficado intimidada por seu tom frio. Olhei para ele e respondi com indiferença. Depois do que ele fez com aquela outra garota, e da forma como permitiu que me humilhassem, ele não é mais meu namorado. O rosto de Silas permaneceu frio como gelo. Mesmo assim, não sou o tipo de pessoa com quem a senhorita Vivienne pode simplesmente brincar. Se está fazendo isso apenas para recuperar seu relacionamento ou aliviar sua solidão, procure outra pessoa. Ele se virou e entrou no banheiro. Logo depois, ouviu-se o som da água correndo. Mordi o lábio, frustrada. Vesti a camisa devagar, sentindo-me envolvida pelo aroma de sândalo que ainda permanecia no tecido. Era como se eu estivesse cercada pela presença dele. Cada parte de mim parecia impregnada por aquele perfume. O calor que eu vinha reprimindo há tanto tempo retornou. Espalhou-se por todo o meu corpo, impossível de controlar. Até o ar parecia mais quente e pesado. Soltei um gemido involuntário enquanto apertava o travesseiro. O leve aroma de sândalo parecia penetrar cada vez mais fundo em meus sentidos. Eu realmente não conseguia mais suportar aquilo. Talvez fosse por causa da proximidade de Silas. Meu ciclo de cio havia finalmente chegado, mas ele continuava tão distante. O que eu deveria fazer? Será que realmente não tinha interesse em mim? Os comentários surgiram novamente. Meu Deus, o que está acontecendo agora? Eu estava me perguntando para onde foi parar o biquíni dela. Então estava com ele esse tempo todo? Um momento ele está bancando o santo inalcançável, e no outro, age de forma completamente diferente quando ninguém está olhando. Que contradição. Vivienne estava impossível hoje. Aquela pergunta dela me destruiu. Ela está dominando completamente a situação. Mas o nosso santo continua resistindo aos próprios sentimentos. E se Vivienne desistir dele? Menina, não desista ainda. Estreitei os olhos e passei a língua pelos lábios. Seu grande hipócrita. Tudo bem, vou entrar no seu jogo mais uma vez. Silas saiu do banho. Eu já tinha vestido sua camisa branca, abotoando-a até o topo. Ela ficava larga em mim, deixando grande parte do meu pescoço e dos ombros à mostra, criando a clássica aparência de uma camisa de namorado. O tecido branco era fino e levemente translúcido. Silas desviou o olhar imediatamente, sem ousar me encarar. Levantei-me da cama e caminhei até a porta. Sr. Vane, obrigada por me deixar ficar. Foi um incômodo. Estendi a mão para abrir a porta, mas Silas perdeu a compostura. Ele se aproximou rapidamente por trás de mim, a voz carregada de frustração. Para onde você pensa que vai desse jeito? Sorri timidamente. Sr. Vane, você tinha razão. Sou exatamente o tipo de mulher solitária que você descreveu. Já que não gosta de mim, vou seguir seu conselho e procurar outra pessoa. Não vou mais incomodá-lo. Bam! Silas bateu a mão contra a porta, fechando-a no instante em que eu a abria. Sua respiração estava perigosamente próxima, e sua silhueta alta me envolveu completamente. Sua voz saiu rouca, como se cada palavra fosse arrancada à força. Vivienne, você não vai embora. Não ouse procurar outra pessoa. Chorei com uma falsa sensação de injustiça. Sr. Vane, você não pode fazer isso. Você diz que não me quer, então por que está sendo tão possessivo? Silas permaneceu em silêncio, mas seu peito, pressionado contra minhas costas, subia e descia com intensidade. Não consegui evitar um pequeno sorriso enquanto dizia: Eu realmente me sinto miserável. Sei que você não me quer, mas alguém vai querer. Não. A determinação de Silas parecia à beira do colapso. Decidi pressionar um pouco mais. Uma cauda de raposa vermelha surgiu sob a barra da camisa, enrolando-se em sua perna. Vibrante e chamativa, ela fez o homem atrás de mim prender a respiração. Tentei esconder a cauda apressadamente, puxando a camisa para baixo, mas o tecido fino não ajudava em nada. Implorei com a voz embargada: Sr. Vane, não olhe para mim. Por favor, me deixe ir. Se isso continuar, eu realmente não vou aguentar. A disciplina de Silas finalmente se despedaçou. As veias de seus braços saltaram enquanto ele segurava minha cintura e me puxava de volta para seus braços. Enterrou o rosto em meu pescoço e falou em voz baixa: Eu não vou deixar. Não vá embora, não procure mais ninguém. Só pode ser eu. Tem que ser eu. O santo altivo finalmente desceu de seu pedestal. Fiquei tão animada que quase deixei minhas orelhas aparecerem. Aquilo era intenso demais. Os comentários também estavam enlouquecidos. Estou literalmente lendo uma lenda moderna. Que obra-prima é essa de Santo Gelado X Demônio Raposa? Então, a verdadeira coelhinha era uma súcubo raposa vermelha? Agora tudo faz sentido. Ela o tem exatamente onde quer. Meu autocontrole já foi embora há muito tempo. Eu também mal conseguia esperar. Estava morrendo de fome. Acomodei-me nos braços de Silas e o puxei para mais perto. Quando estava prestes a beijá-lo, percebi que seus olhos estavam vermelhos e cheios de emoção. Sr. Vane? Ele me encarou com uma dor profunda. Parecia prestes a se partir. Vivienne, eu não sou uma ferramenta para você provocar ciúmes em outra pessoa. Também não sou o substituto de ninguém. Você não pode me tratar dessa forma. Meu Deus, por que ninguém me avisou que um santo se transforma completamente depois de abandonar seus votos? Agora eu entendi. Quando o poderoso santo é arrancado de seu pedestal, ele vira alguém que teme ser abandonado. Socorro, por que a tela ficou preta? Um membro VIP anual passando para aproveitar o conteúdo exclusivo. Continuem invejando.
Minha respiração falhou e perdi completamente o interesse em olhar o feed de legendas do Barrett. Empurrei Silas para a cama. Sentada sobre ele, segurei-o com firmeza, sussurrando em tom suave e persuasivo. Você não é uma ferramenta, nem o substituto de ninguém. Eu nunca gostei do Asher. A única pessoa que eu quero é você. Silas mordeu o lábio. Mas eu sou diferente dos outros. Tenho medo. Pressionei o dedo contra seus lábios, enquanto minha cauda se enrolava em sua cintura. Shh. Amor, você não vai me machucar. Porque eu também sou diferente, e eu realmente quero você. Fomos feitos um para o outro. As contas de oração de obsidiana se romperam e se espalharam pelo chão. Os olhos claros de Silas brilhavam com uma intensidade perigosa, como a de um predador. Ele parou de resistir, permitindo que o fogo do desejo consumisse sua razão. Silas era muito inexperiente. Silas era muito tímido. Silas também era feroz demais. Ele me alimentou até que eu estivesse completamente satisfeita. Foi intenso. Eu estava feliz. Os botões da minha camisa haviam sido arrancados e estavam espalhados por toda parte, então não dava mais para usá-la. Felizmente atracamos no dia seguinte. Levantei o pé e o pressionei contra o peito de Silas, ordenando que ele fosse comprar roupas para mim. Silas segurou meu tornozelo, beijando-o por um longo tempo antes de soltar, ainda relutante. Quando voltou, já tinha retomado sua postura de santo altivo. Era como se tudo da noite anterior tivesse sido apenas um sonho febril. Mas quando coloquei o vestido de verão e entrelacei meu braço no dele, as orelhas dele ficaram vermelhas. Que fofo. Ele realmente não sabe disfarçar. Antes de partirmos, inevitavelmente encontramos Asher e Skylar. Asher parecia exausto e abatido. Assim que me viu, correu até mim. Vivi, onde diabos você estava ontem? Você sabe o quão perigoso é ficar no mar? Sentindo o corpo de Silas tensionar ao meu lado, passei o braço pelo dele para acalmá-lo. Então, fingi estar assustada e me escondi atrás de Silas, segurando-o com força. Meus olhos ficaram vermelhos, como se eu estivesse prestes a chorar. Eu estava com o Silas ontem à noite. Ele foi o único que me ajudou, enquanto vocês... Os olhos de Asher brilharam e ele disse rigidamente. Ontem foi minha culpa. Vou compensar você hoje. Seu celular está desligado? Você me bloqueou? Para de ser tão dramática. Uma garota como você não deveria ficar sozinha. Se suas roupas estavam arruinadas, podia ter pedido emprestado da Sky. Ou poderia ter vindo até mim, seu namorado. A gente quase estava... Enfim, por que incomodar o Sr. Vane com isso? Sr. Vane, obrigado por ontem. Vou compensar por ela. O canto da boca de Silas se contraiu quase imperceptivelmente. Não se preocupe. O feed do Barrage também explodiu em risadas. Ele tá literalmente com o chifre brilhando e ainda agradece o rival? Esse é o ex do ano. Eu tava irritado com esse casal, mas ver o santo sorrindo de leve valeu tudo. Vivienne é a rainha do caos disfarçado. Ela controla tudo perfeitamente. Cobri a boca de forma exagerada. Celular? Ele estava na minha bolsa, e a Sky jogou no oceano ontem. Minhas roupas também estavam lá. Ela disse que nenhuma garota me emprestaria nada. Skylar entrou em pânico. Vivienne, para de inventar coisa. Ash, olha pra gente. Somos amigos há anos. Você vai acreditar nela ou em mim? Intervim de novo suavemente. Está tudo bem. Era só um biquíni rasgado. Minha bolsa, meu celular e minhas roupas foram parar no mar. Eu não tinha nada. Abracei meu próprio corpo, parecendo envergonhada. Com lágrimas nos olhos, sorri de forma trágica. Mas eu sei que a Sky não fez por mal. Vocês dois são amigos há tanto tempo. Não briguem por minha causa. Se ela não gosta de mim, eu vou embora. Skylar estava prestes a perder o controle de raiva. Asher, ao ouvir isso, imediatamente voltou sua fúria contra Skylar. Os dois começaram a discutir ali mesmo. Finalmente, um protagonista de romance angustiante com uma verdadeira coluna. Muito satisfatório. A energia dela de chá verde é o contraponto perfeito para aquela pick-me tomboy. Fogo contra fogo. Sério? O que tem de bom nessa personagem falsa? Ela é tão passivo-agressiva e tóxica. Espero que você conheça alguém assim na vida real e veja como é agradável então. A pessoa acima está bem? Você geralmente é quem faz coisas erradas e ainda se faz de vítima? Mais ódio entre garotas? Esses autores não têm mais criatividade? Ódio? Ela é só uma garota dos meninos. Não é como a gente, querida. Bocejei e puxei Silas para ir embora. Skylar, no entanto, apontou para mim e gritou. Asher, você acha mesmo que ela é inocente? Você realmente acredita que ela só dormiu ontem à noite e nada mais aconteceu? Ela já te traiu, seu idiota. Não percebe? Asher respondeu impaciente. Vivi é pura. Ela não faria isso. Na verdade, não era só ele. Ninguém ali acreditava que Silas Vane realmente tivesse se envolvido comigo. Skylar quase perdeu o controle. Tudo bem. Então olha para o pescoço da sua namorada pura. O que são essas marcas? Suspirei. Silas era ótimo em tudo, mas depois de tanto tempo se segurando, ele acabava ficando assim quando finalmente cedia. Como um filhote. Não doía. Na verdade, era até bom. Mas não ficava exatamente bonito. Asher viu as marcas no meu pescoço e tentou se recompor. Vivi, o que é isso? Você? Era hora de deixar tudo claro. Senão, meu pequeno Silas voltaria a ser um filhote molhado e confuso. Joguei o cabelo para trás, sem esconder meu desprezo. Asher, no momento em que você e a Skylar se beijaram, acabou entre nós. Eu não gosto de coisa compartilhada. É sujo demais. Além disso, todo mundo sabe que eu era só um passatempo para você. Então você também não era nada além disso para mim. O rosto de Asher empalideceu.
Vive, você só está dizendo isso pra me provocar, né? Para com isso, eu prometo que vou. Sentindo Silas apertar minha mão, puxei-o e o beijei ali, na frente de todos. As orelhas dele ficaram vermelhas instantaneamente. Ele me envolveu de forma desajeitada, como se ainda estivesse aprendendo. Tão desajeitado, tão fofo. Quando o beijo terminou, encostei em Silas e finalizei. Vou te mandar a conta do telefone, das roupas e da bolsa. Na verdade, eu deveria te agradecer. Você me ajudou a encontrar meu verdadeiro amor. Aqui está meu bebê limpo e perfeito. Ele não é um brinquedo. Eu o amo de verdade. Ninguém ousava mexer com Silas Vane, especialmente depois do que todos tinham presenciado na noite anterior. No caminho de volta, Silas segurava meu braço com mais força do que o necessário. Ele olhava para mim, desviava o olhar e voltava a me encarar de novo. Aquele comportamento hesitante fazia com que ele parecesse um filhote segurando o choro. Socorro! O que aconteceu com o Santo Frio? Como ele virou isso tudo na coleira? Ela traiu o protagonista com o santo antes mesmo de terminar com o canalha? E os valores dela? Isso é só um caso de uma noite. O canalha traiu primeiro, beijou outra na frente dela e ainda a chamou de brinquedo. Por que ela não poderia seguir em frente? Mesmo assim, chamar isso de certo é complicado. O santo não faria isso. O santo vive em outro nível. Ele não é como os outros homens. Vocês são engraçados demais, kkk. Sorri de lado e entrelacei meus dedos aos de Silas. Amor, você sabe o que o dedo médio de um homem representa? Silas me olhou, confuso. Falei com naturalidade. Dizem que tem a ver com o tamanho lá embaixo. Passei o dedo pelo dele. Parece bem maior do que isso. Silas superaqueceu imediatamente de novo. Perguntei curiosa. Amor, o que você gosta tanto em mim? Silas respondeu devagar. No ensino fundamental estudávamos na mesma escola. Eu era mais baixo e fui cercado por veteranos. Você os enfrentou e recuperou minha carteira. Depois disse que você dominava aquelas ruas, que era a lâmina carmesim da lua congelada, e que eu era seu subordinado. Você me fez recitar orações antes de cada missão, só para criar clima. Eu me transferi alguns dias depois. Fiquei em choque. Minhas memórias vergonhosas da infância me atingiram em cheio. Você sabia disso esse tempo todo e nunca disse nada? Por que está falando disso agora? Você ficou só me observando esse tempo todo, não ficou? Silas desviou o olhar, as orelhas vermelhas. Porque você está disposta a se esforçar por mim. Fiquei sem palavras. Então, toda aquela imagem de santo dele era por minha causa. Vivienne, você realmente causou isso. O feed do Barrage explodiu de novo em risadas. Socorro! Ela era uma delinquente nível máximo na escola? Lâmina carmesim da lua congelada. Eu não aguento mais, kkkk. Mesmo que você tenha esquecido o nosso juramento, o santo do Hacking lembra tudo. Isso é cinema demais. O protagonista está completamente em choque emocional. Silas inclinou-se para me beijar. Bloqueei sua boca com o dedo. Cuidado com isso. Mostrei de propósito as marcas no meu pescoço. Amor, você é um cachorro? Vai acabar precisando de coleira. Silas respondeu, baixo. Au, au. Alguns dias depois, Silas estava ajoelhado diante de mim. Usava uma máscara decorativa escura, combinada com roupas impecáveis. Só então percebi o quanto eu tinha alimentado bem aquele homem. Uma lágrima de satisfação quase escapou. Então ele se inclinou perto do meu ouvido. Com o rosto levemente corado, sussurrou. Vivi, eu também te amo muito. Só ao quebrar a superfície fria, dava para ver o doce por dentro. Constrangedor, mas verdadeiro. Fim, que Deus te abençoe.